Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Aliás, eu quero aqui trazer essa mensagem como uma pergunta de início. Como será que você está usando a fé que você tem? Será que você está usando corretamente? Alguém vai dizer assim: pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque tem muitas pessoas que estão usando a fé que recebeu da parte do Todo-Poderoso para condenar a si mesmo. E por que digo isso? Por conta da mensagem aqui que eu vou trazer. Por isso eu queria que você redobrasse sua atenção, que tem muitas pessoas que infelizmente elas estão sofrendo ou perecendo, e a pessoa nem sabe o porquê. Porque a falta de ensinamento, como disse o próprio Deus na boca do profeta Oséias, a falta de ensinamento faz com que o povo pereça. Romanos 14, 22, olha o que está escrito: a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Veja, a fé que tenho perante Deus, ou que de Deus recebi, eu tenho que tomar o devido cuidado, porque a fé é algo sagrado, a fé é algo precioso, a fé eu não recebi do lugar qualquer, a fé é algo que recebemos por meio do Espírito Santo. Fé não é para qualquer pessoa. Fé é para aquele que quer andar segundo a Escritura. E essa fé que de Deus recebemos, nós temos que tomar cuidado a partir do momento que você recebe a fé nas coisas que você aprova ou concorda. Porque quando você recebe a fé que te é dada pelo Todo-Poderoso, como falei, é algo sagrado. A fé é algo divino, a fé é algo santo, porque do céu recebemos. Agora, tudo aquilo que eu aprovar ou concordar vai envolver a fé, vai ser por meio da fé que eu vou estar concordando, ou por meio da fé que eu vou estar aprovando. Ou seja, se alguém recebe de Deus e concorda ou aprova algo errado, você vai estar pegando algo santo, algo sagrado que Deus te deu e vai estar jogando no lixo. Porque vai estar usando algo que é sagrado para aprovar algo que Deus não aprova. Está se condenando a si mesmo. Por exemplo, a vaidade a Bíblia condena. Eu estou dando um exemplo, mas estou falando algo que acontece. E alguém anda vaidoso, o outro aprova. Aquele alguém está se condenando em vez de repreender. A pessoa está se condenando porque sabe que não pode. Não é que as pessoas não devem se cuidar, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que não pode exagerar. E quando alguém exagera, tem que ser repreendido. Por quê? Porque eu não posso usar algo que é santo, que recebi de Deus, para concordar com o que está errado. Senão eu vou estar usando algo que recebi do céu para concordar com algo que Deus não concorda. Ou seja, eu vou estar me condenando a mim mesmo. Se uma pessoa veste curto, e eu vejo e eu bato o papo: nossa, fulana, tu tá bonita. Sabendo que a Bíblia condena, tem que se vestir com modéstia. O que significa? Vai estar se condenando a si mesmo, porque vai estar concordando ou aprovando por meio da fé que recebeu, concordando com algo que a palavra de Deus não concorda, vai estar se condenando a si mesmo. A pessoa que congrega numa igreja e aquele pregador usa a palavra para tirar das pessoas, está se condenando a si mesmo, as pessoas que concordam, que congregam nesses lugares. Por quê? Porque a Escritura em Atos 2,45, o comum, segundo a palavra de Deus, Atos 2,45, é as pessoas que têm ajudar que não têm, e não usar a Escritura para tirar. Então a pessoa que concorda com esse tipo de coisa, que congrega nesse tipo de lugar, está concordando, está aplaudindo, está se condenando a si mesmo, que está concordando com algo que a palavra não concorda, está se condenando a si mesmo. A pessoa que recebeu a fé da parte do Todo-Poderoso, vê outro andando na mentira e não repreende, não chama atenção, está concordando, está achando aquilo bonito, está aplaudindo, também está se condenando. A pessoa que não é fiel a Deus na igreja, que congrega, que não dá o seu dízimo corretamente, e o pastor sabe e não chama atenção, não repreende,
está concordando com o erro daquele alguém, também está se condenando, porque está concordando ou aprovando algo por meio da fé que tem. Eu não posso usar a fé que é algo sagrado para concordar com o que é errado. Eu não posso usar a fé que é algo santo para concordar com aquilo que Deus não concorda. O escândalo, por exemplo, se você for lá em Efésios capítulo 5, versículo 11, Efésios 5:11, a Bíblia ensina sobre concordar com as coisas. A gente não pode concordar com aquilo que Deus não concorda. Efésios 5:11 está escrito. A gente tem que vigiar, como eu estava falando do escândalo. Se eu sei que alguém comete escândalo, eu tenho que me afastar, não andar conforme aquele alguém anda, não acompanhar um pregador que anda no escândalo, porque o escândalo a Escritura também condena. Então, se eu uso a fé que tenho e concordo com esse tipo de coisa, aprovo, eu fico nesse tipo de lugar, eu também vou estar me condenando a mim mesmo. Entre tantas outras coisas que a palavra de Deus não concorda, com o ódio, com a mentira, com política dentro da igreja, que é escândalo também. Muita gente aplaude, está se condenando a si mesmo. A fé que você tem não é para provar o que Deus prova, ou concordar com as coisas que a palavra discorda. Senão esse alguém que recebeu a fé da parte do Todo-Poderoso está provando que Deus não aprova, como se estivesse acima do Todo-Poderoso. Eu vou dizer que ninguém está acima de Deus. Está vendo a igreja católica? Amo meus irmãos católicos, inclusive eu tenho um parente que vai na católica. Mas o Papa, ele tinha aprovado o casamento homem com homem, mulher com mulher. E eu falei aqui nesse mesmo canal, na mensagem que eu deixei aqui nesse canal, que Deus não ia deixar barato, ninguém está acima do Todo-Poderoso. Eu falei, ele não vai sair dessa. Ninguém quer aprovar o que Deus não aprova, conforme Levítico 18:22, é abominável aos olhos de Deus. E ele autorizou na igreja católica que os padres façam casamento homem com mulher com mulher. Quem pensa que é para provar o que Deus não aprova? Vê o que aconteceu com ele. Usando a fé que tem para se condenar a si mesmo. Serve para todo mundo esse versículo. A fé que tem para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. O alguém está dando todo errado, outro sabe, não repreende, não chama atenção. Pelo contrário, vê e finge que não está vendo. Quando você não repreende, você está concordando com o erro daquele alguém. Por meio da fé que recebeu de Deus, está usando o que é sagrado para concordar com o erro dos outros, para provar o erro dos outros, por meio daquilo que é sagrado, se condenando a si mesmo, através da fé que recebeu de Deus. Porque a fé que recebemos não é para concordar com o erro de ninguém, mas para reprovar. Não é para a gente aprovar as coisas erradas, mas é para a gente repreender as coisas erradas. Então você que está me ouvindo agora, cuidado com o que você aprova por meio da fé que você tem. Cuidado com o que você está concordando. Você pode tanto estar abençoando a si mesmo, como amaldiçoando. Depende do para que você está usando a sua fé. Para que será que você está usando a sua fé? A pessoa que é ignorante, a pessoa que não muda, que é estúpida, e alguém sabe e não repreende, deixa, não chama atenção, está aprovando a ignorância, a estupidez por meio da fé que tem, porque tudo que alguém concorda ou aprova, já que você tem a fé em Jesus Cristo, envolve a fé naquilo que aprovamos e que concordamos. Está aprovando e concordando por meio da fé, que é algo sagrado, ou seja, se condenando a si mesmo, quando vem de corrigir você aprova. É como o pai, a mãe que tem um filho e está andando errado, e você é crente, sabe que tem que repreender, não repreende. Ah, pastor, é porque eu não gosto, é porque eu não gosto de arrumar problema, contrariar, é meu filho, minha filha. Você está se condenando a si mesmo também, porque em vez de repreender, você está deixando. Por meio da fé, que é algo sagrado que Deus te deu, você está concordando, aprovando que você deveria repreender. Você está se condenando a si mesmo. Como falei, entre tantas e tantas outras coisas que envolvem a fé. Porque tudo que aprovamos ou concordamos, a gente que temos a fé em Jesus Cristo, se for algo de errado, está envolvendo a fé, porque a fé é algo sagrado, você está aprovando no meio da fé. Se for algo santo, também envolve a fé, porque tudo que aprovamos ou concordamos, envolve a fé a qual temos em Cristo Jesus. Então cuidado para que você está usando a sua fé, se você está abençoando a si mesmo, ou se está se amaldiçoando. Não sei, depende do para que você está usando a sua fé, tá bom? A pessoa que bebe, como falei, outro sabe, não repreende, não chama atenção, você está concordando, está provando, levando bebida para dentro da sua casa, você deixando.
Você está se amaldiçoando a si mesmo. Está concordando, não está deixando. Usando aquilo que é sagrado para concordar com o que Deus não concorda. Uns pregador pingunço, pingada que tem por aí, ainda fala que pode beber uns pau d'água, se amaldiçoando a si mesmo. E aí, que ao ouvir essa mensagem, você se pergunte, para que você está usando a fé que Deus te deu? Está abençoando a si mesmo ou a si mesmo se amaldiçoando? Não sei, você deve saber, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.